Quero saudar a todos os amados ouvintes que estão ao alcance deste som, desejando-lhe que esta palavra entre no mais íntimo do seu ser. Porque disse o Senhor Yeshua: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gostaria de trazer aqui uma pequena mensagem para a nossa meditação acerca da Escritura Sagrada. Um texto que está em Gênesis capítulo 3, versículo 14, que diz assim: então disse o Senhor à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás mais que todos os animais domésticos e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, vimos Deus dizendo para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Assim sendo, quero ressaltar que pó é comida, é o alimento do serpente. Podemos ver também lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Veja que o serpente lá de Gênesis agora é o dragão de Apocalipse. É o mesmo ser. A serpente cresceu. Por que será? A serpente, de tanto comer pó, se tornou no dragão de Apocalipse. Pó é o alimento dele, é o alimento do dragão. E pó, segundo a Escritura, é o quê? A última parte do versículo 19 de Gênesis capítulo 3. Deus disse para Adão, após ele ter desobedecido, evidentemente: porquanto tu és pó. O homem caído, longe do seu Criador, é pó. É comida do serpente. E nesta condição, o homem está no corpo do dragão. Triste sentença. Quero dizer que o corpo do dragão também é chamado de corpo do pecado. Adão, quando transgrediu o mandado, a ordem do Senhor, se uniu ao maligno e formou com ele um corpo, uma unidade, chamado corpo do pecado. Veja lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, que o corpo do pecado, você vai ver que não é uma invenção da minha cabeça, está escrito lá. Assim como existe o corpo do ungido, de Cristo, também existe o corpo do pecado. Assim como Cristo é o cabeça do seu corpo, a igreja, também Satã é o cabeça do corpo do pecado. Então, se você se unir ao Senhor Yeshua, também conhecido por Jesus, você se tornará um só espírito com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: o que se ajunta com o Senhor forma um só espírito com Ele. Ou seja, você se tornará membro do corpo de Cristo, do corpo do ungido, do qual Ele próprio é o cabeça. Conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 15.
Note que o Senhor não nos chamou para sermos membros de uma instituição religiosa, seja ela qual for, e sim para fazermos parte, sermos membros do seu corpo. Não tem jeito, ou a pessoa está no corpo do pecado, ou está no corpo do ungido, ou está na árvore da vida, ou na árvore da morte. Qual é a árvore da morte? É isso mesmo. É aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. É aquela árvore a qual o homem desobedeceu o seu Criador. É a árvore de todos os desobedientes. É a árvore de todos os transgressores. Eva, por ter dado ouvido à conversa do serpente, foi induzida a tomar decisões erradas e transgrediu. Por isso quero te dizer, cuidado com as conversas inconvenientes. Cuidado com as pessoas inconvenientes, que poderão também te levar a tomar decisões erradas. São as suas decisões e escolhas. É isso que vai definir a pessoa que você irá se tornar. É isso que vai definir onde você passará a sua eternidade. São suas obras, decisões e escolhas. Nós somos hoje fruto, um produto de todo o nosso passado. Decidimos, escolhemos, logo agimos. Nós somos um somatório de todas as nossas decisões e escolhas. Onde você estava há 10 anos atrás? E onde você está hoje? No que você se tornou? Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce mau elemento. Ninguém nasce viciado. Ninguém nasce criminoso. Nós nos tornamos à medida que vamos avançando. Somos responsáveis por nossas decisões e escolhas. Veja que isto não é uma questão de religião. Se você é católico, espírita, budista, se faz parte de uma instituição evangélica ou não. Não é isso. Isto não é religião. Isto é instrução. A Escritura Sagrada nos instrui como devemos andar, nos conduzir nas mais adversas situações. É isso que estou dizendo. Mas tenho uma boa notícia para vocês. O Senhor tomou providências para que você possa sair do corpo da serpente, do corpo do dragão, e vir para o corpo do ungido. Mas é você quem tem que decidir. Sair ou não sair. Eis a questão. Em Jeremias capítulo 51, versículo 45 diz: Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Ou seja, saia deste mundo, saia deste sistema maligno e perverso que aprisiona o homem e o obriga a fazer muitas vezes coisas que ele não quer fazer. Mas como é escravo, e escravo não se domina, tem que fazer o que o seu senhor, que o seu rei manda, determina. A Escritura Sagrada diz, em Romanos capítulo 6, versículo 12, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes
em suas concupiscências, em suas paixões. Quem está reinando na sua vida? Você poderia dizer assim, mas como eu posso saber quem está reinando em minha vida? É só você se perguntar. Eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo a quê? Ou a quem? Teu rei é aquilo a que mais você dedica o seu tempo. Quero dizer com isso também que se você apresenta o seu corpo para pecar, você é escravo do pecado. Se você apresentar o seu corpo ao Senhor Yeshua, você é escravo do Senhor Yeshua. E como escravo do Senhor Yeshua, é que você experimenta a verdadeira liberdade. Pois a Escritura diz que os seus mandamentos não nos são pesados. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, confirma isto. Você prefere ser escravo de quem? Do Senhor Yeshua ou de Satã? Sei que a palavra é forte, mas é a verdade. No original hebraico, a palavra para escravo é Eved, que quer dizer serviçal, servo, trabalhador, escravo. Então produzam frutos dignos de arrependimento, como diz as Escrituras, e venham, retornem para o Senhor Yeshua. Só assim poderá o homem sair do corpo do serpente, do corpo do dragão, do corpo do pecado. Chamem como quiserem. Pois só mediante uma adesão sincera poderá o homem ser liberto do jugo do pecado e da escravidão a Satã e ser colocado pelo Espírito Sagrado no corpo de Cristo, no corpo do ungido. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, diz assim: sabendo isto, a nossa velha natureza foi com ele pregada no madeiro. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado. Você já pregou a sua velha natureza no madeiro para que o corpo do pecado seja desfeito? Ou fica dando desculpas? Ah, ninguém consegue isto. Sozinho não consegue mesmo. Por isso precisamos convidar o Senhor Yeshua de todo o nosso coração para habitar em nós. Aí você vai conseguir. Tempestades virão, é verdade. Mas se você construir a sua casa na rocha, ela não vai cair. Saia do corpo do serpente. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz: chegando-vos para ele pedra viva, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Pó não serve para o edifício do Criador. É por isso que ele disse em Atos capítulo 7, versículo 48 e 49. Não habito em casa feita por mãos de homens, como disse o profeta. Que casa me edificareis? Qual é o lugar do meu repouso? Eu construirei, edificarei o meu santuário. E este santuário, irmãos, meus amigos, não é feito de pó, de tijolo, e sim de pedras vivas.
Deixe o Senhor te transformar em pedra viva e te colocar no seu edifício, no seu santuário, no seu repouso, no seu corpo. É no corpo que o Espírito Santo habita, não em uma instituição evangélica chamada de igreja. Faça hoje um retorno sincero para o Senhor Yeshua. Ele disse: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e todo o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Obrigado. Que Elohim, Deus, os abençoe.